Olá! Seja bem-vinda a mais uma edição do podcast delas. Durante todo o mês de outubro, você acompanhou nossa programação especial com entrevistas e depoimentos sobre o câncer de mama. Tivemos 3 histórias incríveis de mulheres que compartilharam um período de muita força com a gente. Além de termos tirado dúvidas com uma psicóloga e uma mastologista sobre o assunto. Se você ainda não ouviu, dá um play depois de ouvir esse episódio que conta com mais 2 profissionais. Essas áreas também são integradas nas necessárias equipes multidisciplinares que lidam com pacientes com câncer. Eu inicio com Deise França. Ela é fisioterapeuta e vai conversar com a gente sobre a atuação desses profissionais em casos de câncer de mama nas pacientes. Seja bem-vinda, Deise. Eu começo com uma pergunta bem genérica. O que faz um fisioterapeuta? As áreas de atuação de um fisioterapeuta, elas são inúmeras. Dentre elas, a fisioterapia respiratória, dermatológica, a fisioterapia pediátrica, a fisioterapia em gineco-obstetrícia e urologia, né? Dentre outras. O leque é bem extenso. Mas vamos lá. O fisioterapeuta é o profissional que é capaz de avaliar, diagnosticar, prevenir e tratar lesões, disfunções do corpo humano, disfunções que podem ser advindas de malformações, vícios posturais, dentre outros também. Para isso, nós contamos com diversos recursos fisioterapêuticos que irão nos auxiliar a trazer, né, de volta a capacidade funcional e física dos nossos pacientes. Esses mesmos recursos e outros também nos auxiliam na prevenção de disfunções. De forma geral, quem precisa de fisioterapia? Pessoas que sofreram traumas, lesões, pessoas que têm disfunções dos mais diversos tipos, disfunções viscerais, disfunções neurológicas, disfunções musculoesqueléticas, elas podem procurar um fisioterapeuta e dentro dos recursos que nós utilizamos, nós iremos trabalhar para que haja o retorno desse paciente a desenvolver as suas atividades de vida diária. Muitos pacientes nos procuram, pois acabam perdendo, né, um pouco da capacidade de realizar atividades que são consideradas normais no dia a dia. Então, o fisioterapeuta ele vai auxiliar, né, essa pessoa a voltar a realizar as suas funções. Pessoas que querem se prevenir de possíveis lesões, disfunções, também podem procurar um fisioterapeuta, que ele também vai ajudar, né, essa pessoa nessa prevenção, digamos assim. No contexto do Outubro Rosa e prevenção ao câncer de mama e de colo de útero, a gente sabe que mulheres que fazem quimioterapia ficam bastante debilitadas. Essas mulheres precisam de fisioterapia? Sim, essas mulheres irão sim precisar de fisioterapia, né? A fisioterapia na oncologia, ela faz parte de uma equipe multidisciplinar, né? O fisioterapeuta, ele faz parte dessa equipe, né? E ele vai atuar de forma abrangente na sintomatologia dos pacientes oncológicos, tendo como metas preservar e restaurar a integridade cinético-funcional de órgãos e sistemas, assim como prevenir, tratar e minimizar os distúrbios e sequelas causados pelo tratamento oncológico, né? O fisioterapeuta ele pode agir tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório dessa paciente. Então, é comprovado que há uma melhoria da qualidade de vida dessas pacientes, né? Então, é muito importante realmente terem o contato com o fisioterapeuta. Por que é importante que mulheres mastectomizadas façam fisioterapia? No nosso corpo, nós temos um sistema chamado sistema linfático. E ele é constituído por vários vasos e gânglios que produzem e transportam o fluido linfático por todo o corpo. Ele tem a função de proteção contra bactérias e vírus, porque eles produzem anticorpos para combater infecções. Então, após a cirurgia para a retirada do nódulo, pode ocorrer a retirada também desses gânglios. Então, isso vai formar o linfedema. O que é o linfedema, Daisy?
É o acúmulo do fluido linfático no braço e na mão, do lado que foi acometido, né, quando é unilateral. Então, sendo assim, a importância do fisioterapeuta é que ele vai traçar condutas, principalmente utilizando de drenagem linfática, né, para remover esse líquido, né, e assim diminuindo dores, aumentando a mobilidade daquele braço. Fora a drenagem linfática, também existem exercícios que vão ajudar tanto a essa linfa, né, esse líquido, a, a retornar para o seu sistema linfático, né, normalmente, como também vai auxiliar a paciente a voltar a realizar atividades consideradas normais. Por quê? Vamos lá. Após cirurgia, muitos pacientes deixam de utilizar, é algo que infelizmente é muito comum, deixam de utilizar aquele braço do lado que foi acometido, justamente por causa do edema, porque dói, muitas vezes o edema também causa dor. Enfim, então o fisioterapeuta ele vai auxiliar, né, vai trabalhar com o objetivo também de fazer com que a paciente volte a desenvolver atividades do dia a dia, atividades normais. Por exemplo, pentear o cabelo, a abotoar uma camisa, o sutiã, né, pegar um copo, tomar água, né, levando o copo à boca, utilizando o lado que foi acometido, dentre outras coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, o fisioterapeuta ele também vai auxiliar nisso. Então, é importante, não só no pós-cirúrgico, mas também no pré-operatório, que essas pacientes tenham contato, né, com o paciente, com o fisioterapeuta. Muito obrigada, Deise. E a gente recebe hoje também a educadora física Naninha Cavalcante. Ela também é personal trainer e professora na Academia do Recife. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre os treinos para as mulheres acometidas pelo câncer de mama. Naninha, seja muito bem-vinda. O treino é importante na prevenção do câncer de mama? A atividade física em si é importante para a prevenção do câncer de mama. Alguns estudos brasileiros apontam que a prática de atividade física regularmente pode prevenir aproximadamente 12% do caso da doença. Se muitas mulheres soubessem, elas praticavam pelo menos 30 minutos de caminhada diária, que é um grande aliado contra o câncer de mama e também o sedentarismo, né? Tem muitas delas que não gostam de praticar atividade física porque não gostam do ambiente da academia, porque não procuram fazer outras coisas, outros tipos de exercício, como do tipo natação, corrida. Então, a gente sempre indica fazer pelo menos 30 minutos de caminhada. Esse é um grande aliado contra o câncer de mama. Há alguns estudos que relatam isso também. Por que os treinos das mulheres que passaram pelo câncer de mama são diferentes? Na realidade, não existe um treino diferente. O profissional ele precisa ter um pouco de cautela, onde ele precisa fazer uma breve anamnese com a cliente, certo? Onde ele vai recolher algumas informações importantes. Através daquelas informações, ele vai prescrever um treino específico para ela. Um treino específico ao qual, como podemos dizer, se faz tempo que ela passou pelo câncer, se faz pouco tempo, tudo isso interfere na prescrição do treino, entendeu? Por que a musculatura fica comprometida depois de uma quimioterapia? A musculatura fica comprometida depois da quimioterapia porque está associada à fraqueza muscular e dores muscular no paciente. Também pode estar relacionada à fadiga provocada pelo câncer, que ocorre muito em alguns casos, né? O grande problema do câncer de mama é que algumas pessoas ficam muito fadigadas, ficam sem força para nada, sem ânimo para nada, sem resistência nenhuma, onde é importantíssimo a prática de exercício físico. O que acontece com a musculatura da mulher depois da mastectomia? As mulheres afetadas têm movimento limitado no braço e diminuição da força muscular, causando restrições nas suas atividades, ou seja, ela não vai ter mais aquele mesmo movimento que tinha antes, onde é interessante ela praticar atividade física, certo? Mais focada em treinamento de força, onde ela vai conseguir recuperar toda a força muscular naquela região do braço.
onde é o mais afetado. A partir de que momento a mulher pode voltar a treinar depois de ter passado por um câncer de mama e quais os cuidados que ela deve ter? O médico, na verdade, é que vai liberar ela, certo? Para fazer algumas atividades físicas, certo? Eu já vi alguns estudos que no dia seguinte elas já podem começar a fazer alguns movimentos, porque senão a musculatura acaba travando. Então, alguns movimentos de reabilitação muscular, onde iremos fazer alguns exercícios de baixa intensidade, como se fosse uma fisioterapia, onde ela vai conseguir voltar a ter aquele padrão de movimento. Ela voltando a ter aquele padrão de movimento, a gente vai analisar a progressão, né? E através da progressão a gente vai prescrevendo outros tipos de treino, onde ela possa executar melhor. Agora, com todo cuidado, isso também depende muito do tempo que ela saiu do hospital, que ela fez a cirurgia, tudo isso temos que levar em consideração. Eu quero agradecer a vocês por esclarecerem nossas dúvidas e quero lembrar às nossas ouvintes que os perfis da Deise França e da Naninha Cavalcante vão para o nosso box de informações. Assim a gente fecha a nossa programação 2020 do Outubro Rosa. A gente espera que você confira outros dos nossos materiais. Curta, comente, compartilhe. O nosso @ no Twitter e no Instagram é Delas Podcast. Amiga, se cuida.